Portabilidade pura ou portabilidade com refim? E agora, qual é a melhor? Qual eu devo fazer na minha operação? Se essa é a sua dúvida, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, tá? Mas antes, se você não me conhece, eu vou me apresentar para você. Muito prazer, eu sou o Thiago Endel, eu sou Corban exatamente igual a você, estou no mercado desde 2009, portabilidade sempre foi o meu foco e nesse canal você vai aprender bastante sobre portabilidade e como potencializar os negócios da sua operação, viu? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e claro, né, já dá o seu joinha aí para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo está sendo relevante para você. Conto contigo, viu? E não esquece, compartilha com os amigos para que eles também aprendam e coloquem em prática nas operações e tenham mais resultado. Bora pro vídeo que eu sei que você está aqui para aprender. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Eu vou te explicar primeiro o que é a portabilidade pura e depois eu vou te explicar qual é a portabilidade com refim e quais são as grandes diferenças, vantagens e desvantagens de cada uma dessas operações. Tá? Primeiro caso, mais simples, mais prático. O que é uma portabilidade pura? Só para a gente começar o conteúdo desse vídeo. A portabilidade pura, basicamente, é quando o seu cliente tem empréstimo em um banco e você vai fazer a transferência dessa dívida para outro banco que você quer trazer o cliente. Então, para o seu banco favorito aí, você vai trazer do banco X para o seu banco favorito. E as vantagens desse tipo de transferência são inúmeras. Eu vou começar para o seu cliente. Tá? Uma portabilidade pura, você vai trazer a dívida do seu cliente para dentro do seu banco, diminuindo a taxa de juros. O objetivo desse tipo de portabilidade é justamente esse. Você vai diminuir a taxa de juros do seu cliente e nessa diminuição de taxa de juros vão acontecer duas coisas. Primeiro, você vai manter o prazo do contrato dele. Se ele tinha pago 20 parcelas no contrato original dele, vão continuar 21, 22, 23 e daí para frente. Você não vai mexer, não vai zerar o prazo do contrato dele. Isso já é uma grande vantagem. Segunda grande vantagem é que você, como vai diminuir os juros e você não vai esticar o prazo, você vai ter que diminuir a parcela. Então, seu cliente fez lá uma operação com a taxa de 2,14, por exemplo, que é o que aconteceu nos últimos 2 anos aí no mercado de consignado, na maioria dos Corbans, na maioria dos bancos, na maioria dos lugares que faz consignado. Você vai trazer o seu cliente para uma taxa que vai variar entre 1,55 e até 1,97, que é o teto atual de juros aí do INSS, certo? Então, nesse caso, se você, por exemplo, levar o seu cliente para uma taxa de 1,60, vamos colocar um exemplo desse aqui para ficar legal a nossa simulação. Digamos que o seu cliente tem um saldo devedor ativo lá, uma parcela de R$500 e tem um saldo devedor ativo de R$15 mil. Nesse caso específico, o novo banco que você vai levar e vai diminuir a taxa, ele vai analisar até quanto ele consegue, com esses R$15 mil de saldo devedor, baixar essa parcela. Então, fazer uma nova operação para o seu cliente dentro do fator do banco atual, para aquele prazo que tiver em aberto, 60, 50, 40 meses que o cliente tiver em aberto, o prazo original que está em aberto, que ele ainda deve, quantas parcelas ele ainda deve. Dentro deste prazo, eles vão calcular e eles vão te informar na hora da simulação que você for digitar qual vai ser o novo valor de parcela do seu cliente. E esse novo valor de parcela é justamente quanto ele vai passar a pagar dentro do banco. Então, um exemplo prático, digamos que você consiga transferir ele do banco X para o seu banco aí e a parcela que era R$500, você vai deixar ela como R$400. O que acontece muito, por sinal, quando está mais ou menos nessas condições, né? Vamos dizer que você vai baixar em R$100 a parcela do seu cliente. As vantagens para o seu cliente: não vai mexer no prazo do contrato dele, está programado pagar em 4 anos, ele continua com a mesma programação. A partir de agora, ele começa a pagar um juros menor e com isso a parcela diminui. E se a parcela diminui, aumenta o salário dele. Então o seu cliente só tem vantagem. Vai diminuir os juros, vai diminuir a parcela, vai aumentar o salário. Ou seja, o sonho de todo aposentado. Basicamente é isso. E para você, Corban, qual é a vantagem? Cara, a grande vantagem é que você recebe sobre o valor do saldo devedor da operação. Se a operação tem R$15 mil de saldo devedor, você vai receber sobre os R$15 mil. E isso é ótimo, né? Porque é um valor legal agregado. Tendem a ser contratos bons, contratos de porte puro.
Por quê? Porque você sempre vai vender esses contratos para um perfil de cliente específico, o cliente mais economista, não é o tomador nato. Geralmente é aquele camarada que fez um empréstimo e nunca mais fez outros consignados. Geralmente ele fez na agência ou até fez contigo mesmo, e é aquele cara que perguntou de juros e tudo mais. Esse é o cara que você vai fazer esse tipo de negócio. Tendem a ser parcelas mais altas. Com isso, negócios mais altos também. É um ótimo tipo de cliente para você atender na portabilidade. Agora, a gente vai falar também da porte com refim vinculado. O que é a porte com refim vinculado? Possivelmente você está acostumado a fazer refinanciamento da sua carteira. O cliente tem um empréstimo contigo, ele te procurou agora e tem um empréstimo no banco que você trabalha. Ele pagou 20, 30 parcelas e agora quer refinanciar, quer refazer o empréstimo dele. Neste caso, o que vai acontecer? Você vai fazer como se fosse um refinanciamento. Só que o refinanciamento é dentro do mesmo banco. A portabilidade com refim, você vai ter duas características. A primeira, você vai ter que baixar a taxa de juros também. Tava lá 2,14 a taxa de juros dele. Você vai baixar lá para 1,60, 70, 80, depende como que tá o banco que você está operando no momento que está vendo esse vídeo. Não vou falar que vai ser uma taxa específica, porque muda o tempo inteiro. Veja no seu banco agora quanto que tá, beleza? Você baixando a taxa de juros, você consegue liberar um troco bem maior do que iria liberar no banco que você está fazendo refim de carteira. Até porque a gente que é Corban, você sabe que dentro dos bancos temos a tabela normal, que paga uma comissão razoável, não é essas coisas todas, né? Mas a gente tem tabela Flex 1, Flex 2, Flex 3, em alguns casos. Só que essas tabelas pagam uma comissãozinha bem pequena e também aumenta um pouquinho só para o seu cliente de troco. Não faz tanta diferença. Só quem sai penalizado é você nesses casos. Não vale a pena você digitar operações em tabelas Flex. Já deixo claro isso para você e você com certeza já deve saber disso. Porém, na portabilidade é outro universo. Você vai receber sobre o valor bruto da operação, você vai liberar um saldo maior para o seu cliente, porque você vai liberar numa taxa menor e na operação de portabilidade, sempre você consegue muitas vantagens para o cliente. Primeira, um troco muito maior. Segundo, uma taxa de juros menor do que ele estava tendo no banco dele. E terceiro, que a partir de agora ele é seu cliente, está na sua carteira e você consegue inclusive trazer novos negócios para ele. Então a portabilidade com refim vinculado parece um refinanciamento, mas você vai trocar ele de banco. Ele estava num banco, você vai trocar para o banco que você está fazendo portabilidade e as vantagens para o cliente são essas. Troco maior, taxa de juros menor. Claro, a operação de porte com refim, você tem que deixar claro para o cliente que ela demora um pouco mais que o refim, mas as vantagens são inúmeras para ele. Para você, Corban, só você analisar o seguinte, vai na sua promotora, veja quanto está pagando no refinanciamento de carteira daquele banco que o cliente tem um empréstimo e veja qual é o valor que vai dar. Se libera um troco de R$1.000, pega a comissão, multiplica por aquele troco dele e veja quanto que vai dar para você. Agora pega a portabilidade e faz o mesmo cálculo. Pega o saldo devedor do cliente. Esse exemplo aqui, vamos falar que tem R$15.000 de saldo devedor. E aí você vai liberar R$2.000 para o seu cliente. Você vai receber uma vez sobre o saldo devedor e depois outra vez sobre o valor de troco. Mesmo sendo menor a comissão da portabilidade, você recebe sobre o valor total da operação. Então é uma operação muito maior. E mesmo sendo um pouquinho maior a comissão do refim de carteira, você recebe só sobre o troco. Então fica a dica aí para você. Você nunca mais vai querer refinanciar um contrato quando você fizer esse cálculo, pois chega a ser até 3, 4, 5 vezes maior o valor de comissão sobre portabilidade. Apesar de demorar alguns dias a mais, porém é mais vantajoso para você e também para o seu cliente. Espero que você tenha entendido essa explicação. Se ficou qualquer dúvida, cara, deixa nos comentários aqui abaixo, vai ser um prazer responder para você. Deixa o seu like se você não deixou ainda. Se por algum motivo você não se inscreveu ainda, cara, se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece, compartilha com seus amigos de consignado para que eles também consigam colocar esse tipo de operação para funcionar e aumentem a rentabilidade. Esse é meu compromisso contigo. Conto com você para a gente levar mais longe esse conteúdo. Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Bora para cima!